Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Para mim sempre é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E quando o pastor Abraão me convidou, talvez há mais de 40 dias atrás, estava orando a Deus, pedindo uma direção. Estamos no mês de família. E eu tinha compartilhado com ele na época, eu falei, está no meu coração falar sobre geração. Está no meu coração falar sobre como é importante nós estarmos preocupados com a nossa geração, com aqueles que virão a partir de nós, com aqueles que um dia nós deixaremos essa terra, querido. E será que nós vamos conseguir deixar a marca de Jesus através dos nossos filhos? Será que os nossos filhos continuarão esse legado que nós, em algum momento, Deus nos alcançou? Se você está aqui pela primeira vez, se Deus ainda não te alcançou, essa é a manhã perfeita que Deus fez para você, para que você seja alcançado. Mas a grande maioria de nós fomos alcançados em algum momento da nossa história. E Deus parece que nos resgatou de um lugar de trevas, de escuridão. Ou então, se você cresceu já num ambiente cristão, eu quero crer que em algum momento da sua vida você teve esse encontro. E é isso que nós vamos falar hoje. O tema da minha pregação é fazendo a diferença na minha geração. Mas antes de entrar nela, eu quero te dar algumas estatísticas para você compreender o momento que vivemos ou o mundo que estamos vivendo. Eu trouxe aqui duas estatísticas muito rápidas. Foi feita uma votação, uma enquete, uma pesquisa, obrigado, as palavras estão fugindo aqui, com a geração Z, de 13 a 19 anos, e foram nascidos de 97 até 2012, e foi perguntado para eles quantos deles eram cristãos. 43% desses adolescentes relataram ser cristãos. Mas apenas 7% deles relataram ser cristãos comprometidos. Somente 7% desses 43%. E entenda comprometido com leitura de Bíblia, com palavra, com oração, não somente vir à igreja. Ano passado, em 2023, foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, chama The State of the Bible, uma pesquisa muito conhecida aqui. E dentro dessa pesquisa foi descoberto que houve uma queda significativa de leitores da Bíblia. Dentro dessa pesquisa que ela faz ano a ano e ela vai comparando ano após ano, ali do ano de 21 para 22, houve uma queda de 11% de leitores da Bíblia. Isso representa 28 milhões de pessoas nos Estados Unidos que pararam de ler a Bíblia. Eles pesquisam ano após ano. E quando eles perguntaram por que eles deixaram de ler a Bíblia, uma das duas causas principais que foi relatado nessa enquete, a primeira delas foi a falta de educação dos pais, ou a falta de leitura dos pais. E o segundo ponto foi a mídia, como os filmes, a música, o entretenimento, tira a atenção e tira o foco daquilo que deveria ser foco primário nosso. Eu não sei se você está ligado no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas no dia 31 de março, o que nós celebramos no dia 31 de março aqui nos Estados Unidos? A Páscoa, né? A Páscoa. No último dia de março nós celebramos a Páscoa. Você sabe o que o Joe Biden fez no dia 31 de março? Joe Biden lançou uma nota federal trazendo o dia da visibilidade dos transgêneros, como uma mensagem de inclusão para a realidade da Páscoa. Ele fez isso, essa nota federal foi lançada, muitas igrejas vieram contra ele, contra o governo federal, para dizer que isso era um absurdo para o cristianismo. Foi lançado exatamente no dia da Páscoa. Você acha que isso é coincidência, querido? Não é coincidência. Os seus filhos vão nascer vão crescer nesse ambiente. Eles vão crescer nesse ambiente onde o mundo tenta tirar o foco deles para algo que nós não cremos. E a civilização nasceu, de maneira geral, num berço judaico-cristão. As famílias da época do meu pai, dos meus avós, carregavam ainda no seu dia a dia, de maneira geral, esses princípios bíblicos, que foram colocados, mas hoje parece que esses princípios não estão mais sendo reais nas famílias. E de manhã falávamos com a Sara, que estava trazendo a palavra hoje, como isso é difícil nesse dia, quando nós temos filhos adolescentes ou filhos ainda pequenos, e parece que quando eles vão para a escola, ou parece que quando eles vão em algum outro lugar, eles são considerados aqueles diferentes, porque são cristãos, ou buscam ser verdadeiros cristãos. E esse é o mundo onde os nossos filhos vão crescer, querido. E a minha pergunta para você é, como isso impacta na sua geração? Qual é o papel seu como pai, como mãe? E talvez você pode falar assim, olha, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho certeza que você exerce influência
sobre pessoas ao teu redor. O teu sobrinho, talvez você exerça influência sobre o teu irmão, ou então sobre alguém da tua família, ou alguém no teu trabalho. É o legado que você vai deixar. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é que Deus tem um compromisso com a sua família. Deus tem um compromisso com a sua família e com a sua geração. Nós vamos ler Salmo 78, versículo do 5 ao 7. Eu vou ler aqui junto com você e aí nós vamos orar mais uma vez, porque orar é Salmo 78, versículo 5 ao 7. Salmo 78, versículo 5 ao 7. Então eu vou ler na minha versão aqui para ficar fácil. Para mim, né? O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Nós não encobriremos aos seus filhos. Nós contaremos à vindoura geração os louvores, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Em Israel ele estabeleceu uma lei e ele ordenou que ensinassem aos seus filhos, de modo que a próxima geração a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Pode fechar os seus olhos, queridos, para orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está liberada nesse lugar. É a tua palavra que faz diferença nas nossas vidas. Nós somos apenas instrumento nas tuas mãos. Minha oração é que a tua palavra possa encontrar agora nos nossos corações espaço para que possamos aprender, Senhor, as áreas onde precisamos desenvolver melhor o ensino da tua palavra junto à nossa família. Deus, confronta o nosso coração. Há áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Tua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia, Senhor. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. E a minha oração é essa. Cumpra o teu propósito nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui, o salmista, ele deixa muito claro o papel que nós temos para ensinar as gerações. Esse povo de Israel, ele foi um povo que ele foi escolhido por Deus para fazer a diferença naquela geração. Deus levanta o povo de Israel como um marco, como uma civilização que vem para trazer a glória de Deus naquele ambiente de escuridão. Deus, na verdade, ele gostaria que o povo de Israel fosse essa luz para os outros povos. Um povo separado, um povo escolhido, para que o poderio de Deus fosse relatado ali. As escrituras falam, quando Deus vai falar com o faraó, ele fala assim, eu que te coloquei, eu que te dei autoridade aí no lugar onde você está, com o propósito de mostrar a você o meu poder, e assim propagar o meu nome por toda a terra. Deus fala isso para o faraó, lá na época do Egito. A Bíblia continua e fala assim, diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade particular. Vós sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Quando ele fala para Abraão, ele fala, estabelecer a minha aliança com você, com aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes. Deus, ele sempre tem o intuito de alcançar a geração. Ele não para em mim, ele não para em você. Nós somos temporais, nós estamos vendo esse tempo aqui, tem um começo, meio e fim, mas Deus não, querido. Deus, ele é eterno, o tempo não para Deus. Deus, ele enxerga desde o começo até o fim, ele tem esse poder. Mas aí eu acho interessante em Salmo 78, porque a maneira pela qual Deus decidiu se revelar ao seu povo, a maneira pela qual decidiu se mostrar como Deus, eu posso aprender nesse Salmo 78 pelo menos 3 coisas. Ele fala, se você voltar no Salmo 78 ali, ele vai falar o seguinte: o que ouvimos aprender, o que contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, no versículo 3, contaremos à geração vindoura. O que nós contaremos à geração vindoura? O que tem aí a próxima? Os cânticos. Os cânticos. Uma das maneiras que Deus usa para que você possa contar essa próxima geração quem é esse Deus é através dos cânticos, querido. Nós cantamos aqui. Nós declaramos aqui que Ele é santo. Nós vemos na Bíblia retratado diversas situações onde o povo de Deus usa o louvor. E através desse louvor há milagres. Nós podemos lembrar aqui de Josafá,
Nós podemos lembrar aqui do momento onde ele estava vencendo os seus inimigos, e ele, através do louvor, na medida que ele sobe naquela colina para derrubar o povo inimigo, a Bíblia fala que ele canta: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele começa a cantar, e ele começa a subir naquela colina, e a Bíblia fala que no momento que ele canta, o Deus parece que confunde aqueles inimigos, e no momento que ele chega no topo da colina, eram corpos espalhados, a vitória já tinha sido ganha. O louvor é uma maneira clara de expressão de quem é Deus. Mas, querido, se o teu filho não conhece louvor, se a tua filha não conhece louvor, se você não canta em casa, se você não consegue expressar isso, como que eles vão aprender? Minha pergunta para você é: o que eles têm ouvido? Às vezes, volta e meia em casa, parece umas músicas meio estranhas ali. A primeira pergunta que a gente fala: de onde surgiu essa música? Entendeu? De onde surgiu essa música? Na maioria das vezes é de propaganda, de coisas do gênero, ou às vezes ouviu alguém na escola e a gente busca, tratar e refinar. Mas é muito sério isso. Paulo e Silas, o que fez com que naquele momento ali, a Bíblia fala claramente que eles estão presos, em Atos 16, você não precisa abrir, à meia-noite Paulo e Silas estão orando e eles cantavam hinos a Deus. Então, de repente, teve um grande terremoto. Então, querido, cântico é algo assim tão importante na Bíblia e tão espiritual. No momento que até nesse momento que nós cantamos aqui no louvor, a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. Eu sempre busco influenciar e trazer a memória do Ministério de Louvor, dizendo o seguinte: enquanto você canta, cadeias estão sendo quebradas. Você tá cantando e parece que aquilo talvez está tão longe de você, mas é o Senhor que está fazendo, porque no fundo nós estamos cantando a palavra de Deus ministrada. Mas essa é uma maneira, o cântico é uma maneira. A segunda maneira que ele fala é o poder. E ele, quando você entende aqui, ele quer deixar claramente o conhecimento de quem é Deus. A segunda maneira de você ensinar os teus filhos é você ensinando quem é Deus. Quem é Deus? Quais são as obras que ele fez? Qual é o poder que esse Deus tem? E por fim ele fala as maravilhas que ele fez. E é interessante porque quando ele traz as maravilhas, e ali depende da tua versão, cada versão vai ter uma maneira que ele expressa, mas na minha está escrito maravilhas. Isso traduz para mim, querido, como aquilo que ele fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? Você já contou para o seu filho como você foi parar aqui nos Estados Unidos? Quantos livramentos? Quem teve algum livramento aqui, querido? Olha, nos últimos 5 anos, você teve algum livramento que você falou assim: meu Deus, Deus me livrou de algo sobrenatural, se não fosse a mão de Deus, eu teria tido um problema. Você pode levantar a tua mão. Bastante gente, né? Queridos, essas experiências que acontecem na nossa família são ensinos para os nossos filhos. Nós precisamos contar isso, porque era isso que o povo de Israel fazia. Eles contavam as gerações. Eles falavam: olha, quando eu estava lá no meio do mar, dentro daquele instante tinha um povo correndo atrás, montanha de um lado, montanha do outro. Eu estava ali na frente e Deus, através de Moisés, quando ele pôs o cajado dele, o mar se abriu. Eu falava: mas como assim? Quem é esse Deus? Querido, é na família. Deus ele se revela de uma forma especial para a família, e é os pais que têm esse papel tão sublime e sagrado de conseguir traduzir para os filhos em forma de experiência. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você não tem experiência com Deus, se Deus não tem se revelado para você, como é que você vai ensinar alguma coisa? Como é que nós podemos ensinar o que nós temos? Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Deus ele nos dá primeiro. Nós passamos por essa experiência primeiro. E aí nós ensinamos os nossos filhos a eles passarem por isso. Eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado, para o irmão que está do teu lado, e fale assim: Deus tem um compromisso com a sua família. Deus tem um compromisso com a sua família e com a sua geração. E é através, queridos, é através da maneira como você vai explicar para os teus filhos, como você vai viver esse evangelho de forma prática e integral, que vai mudar a vida deles. A Bíblia fala: então, no momento que você tiver cânticos, poder, conhecimento, então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus mandamentos, dos seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eu creio, nós cremos como Ministério de Família aqui, que Deus quer alcançar todos os integrantes da sua família. Talvez você venha para a igreja aqui, talvez sozinho, talvez teu filho não está aqui, talvez tua esposa ou teu esposo, talvez tenha alguém da sua família que não está com você hoje, talvez não conhece Jesus. Deus tem o interesse de alcançar todos, queridos. Sabe por quê? Porque é na plenitude. Deus ele cria
Adão e Eva, e a glória de Deus é manifesta através da vida de ambos. Deus alcança a geração. Mas a realidade, querido, é que nós devemos nos comprometer com Deus. Deus tem esse desejo maravilhoso de alcançar a minha geração. Deus, ele tem esse ímpeto de que os meus filhos sejam alcançados pelo Senhor. Uma oração incessante em mim e da Nessa é que os nossos filhos, Pedro, Gabriel e Rebeca, eles sejam alcançados por Deus, mas eles façam mais diferença que nós fazemos no reino, que eles sejam mais relevantes, que eles sejam mais apaixonados, para que outras pessoas possam ser alcançadas através dele. Eu tenho certeza que essa é a oração de qualquer pai e mãe aqui. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós enxergamos nele, ou neles, a expressão clara da misericórdia de Deus, porque Deus nos deu uma herança, e nós estamos cuidando dessa herança. E como é desafiador nesse tempo cuidar dessa herança, não é? Como é desafiador dia após dia. É fácil estar aqui e falar tudo isso, né? Mas nós enfrentamos isso todos os dias, queridos. Cada decisão que nós temos que voltar para a palavra e falar: será que está certo? Será que é isso? Nós devemos nos comprometer com Deus. Esse é o meu segundo ponto. Primeiro Deus tem um compromisso com a sua família. Ele tem o ímpeto, ele tem o desejo, ele tem o interesse de alcançar a sua geração. Mas o segundo ponto nós devemos nos comprometer. Esse povo de Israel que nós lemos aqui no Salmo 78, você conhece a história. Eles passaram por tantas maravilhas. A Bíblia fala que a roupa crescia segundo o corpo. A Bíblia fala que quando estava muito sol, durante o dia, aquele sol quente, a Bíblia fala que a nuvem de Deus vinha sobre eles para trazer para resfriar um pouquinho ali, para trazer está fugindo as palavras de português aqui. Fala, uma sombra, obrigado, uma sombra. Pela noite, no frio do deserto, ele vinha como uma nuvem de fogo para aquecer eles. A Bíblia fala que caía pão do céu, né? Esse povo era tão rebelde, porque quando eles estavam no meio do deserto, eles viram para Deus e falaram assim: acaso Deus pode preparar uma mesa aqui no deserto para mim? Será que Deus tem esse poder de criar uma mesa perante mim nesse deserto? Você olha para o deserto para todos os lados e fala: meu Deus, aonde Deus vai criar isso? Mas aí quando nós trazemos para a nossa realidade, querido, você acha que nós somos diferentes? Será que nós somos tão diferentes, nós somos tão bonzão assim? Será que a gente, nossa, o povo de Israel está lá e nós estamos aqui em cima? Não, queridos. Eu creio, e a Bíblia fala sobre isso, eu vou entrar daqui a pouquinho nesse ponto. Tudo isso foi criado ou permitido para que nós, então, entendêssemos que nós não podemos ter esse mesmo erro que o povo de Israel teve. Nós não podemos. A Bíblia fala muito claramente em Tiago: sejam então praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Em Efésios 4, a Bíblia fala: o propósito é que vocês não sejam mais como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. A Bíblia ela nos ensina, ela nos lembra todos os dias de como nós não devemos ser hipócritas. E a Pauline falou um pouco sobre isso domingo passado, sobre como aqueles fariseus que Jesus tanto tinha não convencido, mas pelo menos confrontado esses fariseus, porque eles falavam, mas o coração estava longe. O coração estava longe. Podiam falar o que eles quiserem. Eu quero acreditar que eles estavam na sinagoga todos os dias que eles precisavam estar lá. Como nós estamos aqui todo domingo, ou alguns de nós, ou a maioria de nós, ou estamos aqui na quarta-feira, né? Ou então estamos no culto de quarta-feira, ou no culto de segunda. Não é sobre estar lá, é sobre coração. É sobre essa clareza de dependência que nós temos de Deus. É muito além do que simplesmente estar. Eles estavam lá. E eles viram muitos milagres. Nós falamos aqui, eles vivenciaram muitos milagres. Eu acabei de pedir para você levantar a mão se você experimentou milagre, livramento. Talvez esse ano, se você fosse colocar num papel, e nós só estamos em maio, aquilo que Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza que você conseguiria elencar alguns pontos. Talvez é uma porta aberta, talvez é um emprego que, querido, você estava orando a Deus por um bom tempo, perto da tua casa, de uma forma excelente, e Deus foi lá e fez. Então nós temos e vemos esse mesmo poder de Deus sendo revelado na nossa família, na nossa história. E minha pergunta para você é: será que nós somos bem parecidos com esse povo de Israel? Será que nós também falamos: Deus, nessa área aqui, como é que você vai preparar a mesa no deserto? Nessa área aqui não dá, Deus. Isso aqui deixa que eu cuido, isso aqui deixa comigo. Será que nós também estamos assim?
Mas uma coisa muito linda nesse salmo, lá no final do salmo, apesar desse povo ter visto ou ter sido tão infiel a Deus na sua história, lá no final dos Salmos, Salmo 78, Deus ele deixa muito claro que ele escolhe um servo dele. E ele fala, escolheu lá no Salmo 78, no versículo 70 e 72. Isso, o mesmo salmo aí, tá? 70 e 72. Ele fala assim, ó: escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo de Israel, a sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. É interessante porque mesmo em meio à infidelidade desse povo, Deus tem um remanescente que ele levanta e fala assim: aquele ali vai ser diferente, né? Quando o profeta Samuel chega diante de Jessé, obrigado pastor Abraão, estava me lembrando dos nomes aqui. Jessé, é interessante porque vem todos os filhos, mas não vem Davi, né? Parece que Davi estava lá no pastoreio, cuidando das ovelhas. Jessé fala assim, mas e aí, cadê? Tá tudo aqui? Jessé já achou que ia ser o primeiro, o alto, bonito, forte, né? Mas não, Deus, a Bíblia claramente, Deus fala, eu estou olhando para o coração, eu não olho para a aparência. E Deus escolhe Davi. E quando você entende e vai buscar a história de Davi, querido, Davi, ele é conhecido como um dos reis que trouxe maior vitória para o povo de Israel. Sabe qual foi o primeiro ato dele como rei? Jefferson, imagina você como rei. Você acabou de assumir. Você acabou de assumir o reinado de Israel. O primeiro ato de Davi, sabe qual que é, queridos? Ele traz a arca. O primeiro ato que ele tem como rei, está lá em 2 Samuel 6, 1, 2, você não precisa abrir, ele vai buscar a arca da aliança, porque representava a presença de Deus. O que eu aprendo com isso é assim, ele fala, olha, eu posso ser rei, eu posso ser pastor de ovelha, eu posso ser o que for, mas eu preciso desse Deus. Eu não vou ter sucesso na minha empreitada que Deus me deu, se eu não tiver a presença dele aqui. A arca de Deus representava também um momento de oferta, de sacrifício, de culto a Deus. Você pode também entender dessa forma. A Bíblia fala que Davi era um adorador genuíno. Quando ele trazia essa arca, a Bíblia fala que ele dançava, cantava, chorava, bailava. Não é que ele estava preocupado com quem estava na direita ou na esquerda, querido. Nós, como igreja, muitas vezes estamos preocupados aqui. O irmão da direita vai me ver chorando, o irmão da esquerda vai me ver. Graças a Deus nós já passamos dessa fase, né? Mas muitas vezes estamos preocupados com o outro. E não exatamente com a integridade do nosso coração. Davi estava lá louvando a Deus, adorando a Ele de forma genuína e integral. Davi teve muitas conquistas. Você olha a história de Davi, que rei, vai derrubar Golias. Quem diria, daquele tamanho, eu nunca vi ele, tá gente? Mas dá para imaginar que ele não era assim tão grande, né? Mas Deus deu a ele coragem. Deus deu a ele dependência, ele tinha dependência de Deus. Quando ele chega diante do Golias, ele ainda tira sarro do Golias. Fala, você vem aí com tudo isso? Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele cria. Ele não estava ali pela habilidade dele, né? Eu já ouvi alguns teólogos dizendo que na época havia realmente, né, a prática, a habilidade da funda e tal, e que ele realmente tinha aquilo, porque ele era pastor. Eu consigo crer em tudo isso. Mas, querido, para ele acertar de cara, na primeira vez, daquele jeito, para derrubar o Golias, é a mão de Deus. Você pode ser o melhor que você for em qualquer área. Para fazer o milagre é Deus. Você pode fazer a tua parte, faça a tua parte. Você precisa fazer a tua parte. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Mas a diferença vem da mão de Deus. E Davi foi assim. Agora, meu terceiro ponto é o seguinte: não basta simplesmente você se comprometer num determinado momento da sua vida. Primeiro eu falei que Deus tem um compromisso com a sua família. Ele quer alcançar a sua geração. Ele quer alcançar a tua família, Ele quer ver teus filhos, os filhos dos teus filhos, todos eles alcançados. O segundo ponto, eu falei que isso exige de nós um comprometimento. E o meu terceiro e último ponto, toda vez que eu falo último ponto, vamos ficar feliz, né? Meu último ponto é que não basta você se comprometer num determinado momento. A sua perseverança afeta a sua geração. Aí você vai falar assim, como assim? O que você quer dizer com isso? O povo de Israel, eles foram completamente inconstantes. Eles viviam milagres, eles adoravam a Deus e logo voltavam para os costumes egípcios, né? Vai lá, daqui a pouco Moisés volta, tem um bezerrão de ouro lá, né? Feito pelas mãos deles. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 1 ao 6, você não precisa abrir, que apesar de todos comerem
A mesma comida. Não tinha comida diferente lá, tá, queridos? Era aquela comida. Todos beberem da mesma bebida. Todos serem guiados pelo mesmo Deus. Deus não se agradou da maioria deles. Os seus corpos, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Foi para exemplo para nós. Para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Agora, voltando para Davi, será que Davi também não teve alguns problemas na geração dele? Esse mesmo rei sensacional, Marco, conseguiu conquistar, teve reinos de paz, anos longos de paz. Eu acho que você conhece a história de Davi. A Bíblia fala que lá em 2 Samuel 11, você não precisa abrir aí, eu estou navegando na Bíblia hoje aqui em diversos lugares. Ao estar ocioso no palácio, e os seus olhos contemplarem a formosa Batseba, seu coração dispara. Isso aqui é a versão minha, tá? Minha adaptada. Dispara, o sangue ferve, a mente maquina o mal, o pecado chama, ele consome o pecado, engravida Batseba e busca de diversas maneiras esconder o seu pecado. Esse mesmo Davi, que era o adorador genuíno, que era um homem escolhido segundo o coração de Deus, agora ele está de frente de uma situação. A Bíblia fala que ele está em tempos onde os reis deveriam estar em guerra. A Bíblia é muito clara ali, em 2 Samuel 11, que em tempos de guerra, o rei estava passeando no palácio. Ele estava passeando no palácio e ele estava passeando no palácio, de boa, tranquilo, estava tudo certo com Israel. Para quê? Se preocupar, né? Não, ele estava em guerra. E Davi estava lá no palácio, e quem que ele enxerga? Batseba. Né? E tem algumas teologias aí dizendo que a Batseba, na verdade, que se mostrou, querido, muitos comentaristas vão falar que ela estava dentro do ambiente dela, e é Davi que está no terraço, ok? Terraço, de maneira geral, você tem uma visão mais ampla, correto? Você está no terraço, certo? Você tem uma visão mais ampla. Davi, ele está ocioso. Esse foi o primeiro degrau que fez com que Davi caísse. Ele está ocioso. E nessa ociosidade dele, ele enxerga algo que ele deseja. E aqui algo que traz muito forte no meu coração é assim: como nós estamos? Será que nós estamos realmente 100% monitorando, entendendo o ambiente, compreendendo? Será que nós estamos andando com as pessoas corretas? Muitas pessoas estão em lugares errados, fazendo coisas erradas, brincando com o pecado, achando que nós vamos conseguir vencer o pecado. Davi, nesse caso aqui, ele estava tranquilo andando no terraço, mas ele enxerga algo que ele deseja. E nós vamos entender que esse desejo dele, na verdade, é uma cobiça. É a cobiça dos olhos dele. E se você for ver, essa mesma cobiça dos olhos que ele teve, foi o mesmo laço que o diabo usou para derrubar Eva. Exatamente o mesmo laço. Eva olha para aquela fruta maravilhosa e fala assim, então, né? O diabo engana ela. E ela vai lá e pega. E nós conhecemos a história. E tantos outros homens e mulheres de Deus caíram no mesmo pecado. Davi não foi diferente, querido. Mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo tendo sido rei, mesmo tendo tido glória como rei, mesmo tendo sido o homem segundo o coração de Deus, ele está numa queda aqui. E na verdade eu acho interessante porque ele é alertado por Deus. Ele vira e fala assim, mas irmã Alejandra, quem que é aquela mulher que está lá? Quem que ela é? E aí eles viram para ele e falam assim, essa mulher aí é a casada, né? Casada, já deu um alerta aí. 2, ela não é só casada, ela é casada com o seu soldado, Urias, que inclusive está lá na guerra, tá? Tipo assim, indiretamente, né? Está lá na guerra, entendeu? Deus já estava alertando ele, querido. Ele teve todos os sinais possíveis que ele poderia ter para ele se tocar e falar assim, opa, isso aqui não é para mim. Deixa eu sair daqui, né? Mas Davi, o desejo dele foi tão grande ao ponto de ele não somente desejar pelos olhos, mas ele se entregar ao pecado. Davi manda buscar ela, deita-se com ela, brinca com o pecado e foi vencido por ela. Aquilo que eu falei, muitos de nós, muitas pessoas estão flertando com o pecado. E aí talvez você fale assim, na realidade Davi começou na ociosidade dele. O diabo ele vai usar maneiras diversas, estratégias diferentes para alcançar as famílias. Se você olhar a história de Davi,
primeiro desafio, eu não quero dizer o primeiro desafio, mas pelo menos um dos desafios que Davi teve foi o leão, que ele matou sozinho, foi o urso. O outro desafio que ele teve foi Golias. Depois ele tem o desafio da perseguição de Saul. Depois tem as vitórias que ele tem contra todos os povos ao redor dele. Mas mesmo em mediante a tudo isso, ele permaneceu fiel, querido. Por isso eu quis dizer que a chave daqui está na perseverança. É você continuar em seguir ao Senhor. É você continuar em seguir ao Senhor. Nesse momento aqui, da história de Davi, ele perde vergonhosamente para o pecado. Esse mesmo Davi que tinha vencido o leão, o urso, Golias, Saul, ele perde para a concupiscência dos seus olhos, abre uma brecha para o diabo. E aí a Bíblia fala em Salmos 42, 7, um abismo chama o outro abismo. Ele não parou simplesmente no pecado com Batseba. Ele até tentou dar um jeitinho brasileiro ali, de falar assim, não, chama Urias para cá, leva Urias para a mulher dele, deixa ele lá ficar com ela, aí ele vai consumir nessa noite, e aí o que vai acontecer? Está tudo certo, né? O filho vai ser dele, e está tudo alinhado, tudo certo. Mas não, Urias fica lá fora, fala, como eu vou lá ter com a minha mulher, sendo que todos os meus companheiros estão lá batalhando? Não posso. E Davi maquina o mal, e você conhece a história. Ele vai lá, manda a carta vem pela mão de Urias, chega lá para o chefe do exército dele, comandante, fala, ó, coloca Urias na frente, deixa um lugar onde ele vai morrer. E olha que linda a história. Ele morre. E aí Davi casa com quem? Com Batseba. Cuida da viúva desamparada. Olha que história de novela linda. Ele vai cuidar da viúva desamparada. As pessoas ao redor dele falaram, nossa, que Davi é bonzinho, né? Davi é bonzinho demais, né? Cuidou da viúva desamparada. Exatamente, do homem que ele mesmo matou, mas ninguém sabia disso ainda. Eles não tinham compreendido, mas aí o que eu acho muito interessante é que ele arquiteta tudo isso. Mas a Bíblia deixa muito claro, quando Natan vai falar com ele, que isso não agradou ao Senhor. E o pior de tudo, colocou ele num caminho sem volta. Querido, nós estamos falando de geração aqui. Quero que você entenda a perspectiva dessa palavra. Nós estamos falando de filhos, você pode colocar sobrinhos, do teu círculo de influência, se você não tem filhos, mas nós estamos falando disso. A história de Davi, a partir dessa queda dele, mudou completamente. Deus tinha um plano excelente para Davi. Se olhar a história um pouco para trás, Deus tinha dito para Davi, olha, seu filho eu serei um com ele. Deus já tinha dado uma palavra antes para Davi, dizendo que a dinastia de Davi continuaria, e Deus seria com eles, ele seria uma bênção. Davi fica super feliz, fala que vai construir o templo, aquela coisa toda. Mas nesse momento aqui, o Davi, o pastor de ovelhas, o homem segundo o coração de Deus, aquele mesmo adorador que quando ele tocava a harpa, expulsava demônio da vida de Saul, essa mesma pessoa, o general de guerra, diante de um pecado consumado, se torna uma pessoa fria, calculista e adúltero. O diabo quer tragar a nossa família, querido. Eu não sei se você entende isso. O diabo quer tragar a sua família, ele quer destruir a sua geração, ele quer que os seus filhos não conheçam esse Deus. E ele tem diversas maneiras de fazer isso. E ele não vai desistir enquanto ele não vê isso acontecer. Graças a Deus que nós temos um que nos defende, nos advoga perante ao Pai, porque nós não somos perfeitos. Mas tem que haver em nós essa clareza e essa necessidade que nós não podemos abaixar a guarda. Não é simplesmente só sobre Deus querer ou Deus se comprometer conosco. Não é simplesmente nós falarmos, não, eu quero. Mas é sobre perseverar em seguir. É sobre constância. É sobre consistência diante de Deus. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, buscando brechas para nos tragar. E ele anda em lares, em famílias, em ambientes qual ele passa despercebido. E nos leva, às vezes, em lugares onde nós não deveríamos estar, ouvir coisas que nós não deveríamos estar ouvindo, conversar com pessoas que nós não deveríamos conversar. Eu sempre gosto de compartilhar esse testemunho aqui. Meu pai, mesmo sendo temente a Deus, dentro daquilo que ele cria na época, eu com 12 anos, quando meu pai percebeu que eu estava andando com alguém que bebia, que era 2, 3 anos mais velho que eu, meu pai virou para mim, pastor Abraão, e falou assim, a partir de amanhã, eu não quero que você ande mais com ele. Nunca mais. E ele era meu melhor amigo. Se eu ver você com ele, você vai se ver comigo. Ok? Simples assim. Querido, foi difícil, tá? No começo foi difícil, não é fácil.
Mas meu pai teve sabedoria de compreender com quem eu estava andando na época. E, sobretudo pela história da nossa família, com bebida, do meu avô, que não, realmente não tinha nenhuma relação boa com bebida, meu pai tinha aquilo no coração de uma forma que ele falava: meu filho não vai andar com uma pessoa que bebe. E ele foi sábio naquele momento em cortar aquilo. Com quem os nossos filhos estão andando? Porque o diabo vai achar uma maneira de buscar tragar a nossa família. E nós temos que estar atentos. Para concluir, todo o esforço que Moisés teve, que Josué teve, que Caleb tiveram com esse povo de Israel, a Bíblia fala que a próxima geração, após eles, a próxima geração, todas tinham esquecido de Deus. Quero que você entenda, a geração que nasce no Egito, morre no deserto. Ok? Vocês estão comigo? A geração que nasce no Egito, morre no deserto. A geração que nasce no deserto, alcança a terra prometida, ok? Ok. A próxima geração, lá em Juízes, quando Deus vai levantar os juízos remanescentes, a Bíblia claramente fala que aquele povo já não conhecia Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito na vida daquele povo, a Bíblia fala que eles não conheciam a Deus. Nem sabiam quem eram e tinham voltado para os conceitos egípcios. Quanto a Davi, o pecado que Davi teve produziu consequências danosas para a família dele. A criança, fruto do adultério, morreu. O filho que Batseba estava carregando. Davi foi desmascarado publicamente. Aquilo que ele fez em secreto, agora estava publicamente claro para todas as pessoas. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. A mesma crueldade que ele tinha feito com Urias, agora volta-se contra ele. Houve estupro, se você conhece a história, incesto, assassinato, conspiração e morte. Queridos, que triste. Que triste. Que triste, porque Deus tinha um plano. E aí você pode falar assim: não, Jesus vem a partir da geração de Davi. Tudo isso é verdade. Mas ele precisava ter passado por tudo isso que ele passou? Ele precisava ter vivido tudo isso que ele viveu? Não. Não era da vontade de Deus que ele tivesse caído dessa forma tão vergonhosamente como ele caiu. E o que ensina meu coração, querido, é que nós vemos tantas coisas ao nosso redor, nós vivemos tantos milagres, tantas coisas Deus tem feito. É uma porta aberta, é um livramento, é o privilégio de nós podermos adorar. Existem países hoje que você não pode adorar. Se para adorar a Deus ou ouvir a palavra, você tem que estar num lugar fechado, você tem que estar escondido. Nós temos o privilégio aqui nesse país ainda de adorar esse Deus de forma pública. Você tem o direito de expressar a tua crença. Deus nos deu todas as ferramentas aqui nesse país para que a nossa geração, para que nós pudéssemos fazer a diferença na nossa geração. A verdade é que já não eram mais soldados que estavam morrendo, mas eram os filhos de Davi, um após o outro. Sua família passou a ser um campo de guerra, no qual Davi foi o maior perdedor. Ele foi um excelente rei, sensacional, conquistou muito. Nós podemos conquistar muitas coisas nessa terra, querido, mas não foi isso para aquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos pais que influenciam a nossa geração. E nós aprendemos essa manhã que Deus tem o maior interesse, querido, de fazer isso acontecer. Tem o maior interesse. Ele fez com o povo de Israel, Ele fez com Davi, Ele fez com tantos outros. Mas nós devemos nos comprometer e perseverar em seguir esse Deus. E para concluir, Davi, quando ele está diante desse confronto, você conhece a história, depois Natan vai lá e confronta ele, conta uma história para ele, mostra para ele que na verdade ele era aquela pessoa que acabou pecando contra Deus, matando o cordeirinho daquele outro vizinho, homem pobre. Se você conhece a história, ele fala ali, mas a Bíblia fala em Salmos 32, para encerrar, o próprio Davi fala que enquanto ele escondia os pecados dele, o corpo dele definhava de tanto gemer. Dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, e a força dele ia se esgotando de tempos, como em tempo de seca. Não sei onde você está na tua caminhada com Deus.
Eu não sei se você já conseguiu compreender o tamanho da responsabilidade que nós temos como pais para influenciar a nossa geração. Daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não sei quanto tempo, querido, como o pastor Abraão próprio falou hoje, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não estaremos mais aqui, mas certamente os nossos filhos estarão. E minha pergunta para você é: o que você vai fazer diante disso? Qual é o teu papel hoje? Davi, ele fala que enquanto ele escondia o pecado dele, ele estava fraco, ele definhava de tanto gemer. Eu tenho certeza que na medida que nós buscamos conhecer o nosso interior, nas áreas onde precisam ser tratadas, encontraremos áreas na nossa história que precisam ser moldadas por Deus. Como pai, como mãe, qual o papel que você tenha hoje. E hoje é esse dia, querido. É o dia onde nós reconhecemos isso. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.